Ô, gente, vamos falar agora sobre aqueles cachorrinhos, aqueles bichinhos que a gente ama tanto, sobre os pets. Assim como a gente, os animais precisam de cuidados com os dentes para evitar problemas de saúde bucal. Os tutores devem ficar atentos ao comportamento de cães e gatos, além de escovar os dentes dos bichinhos e estimular hábitos como roer ossos e outros brinquedos que ajudem a reduzir o tártaro. Agora a gente vai ver uma reportagem sobre esse assunto. Eles fazem a alegria dos humanos, mas a saúde bucal dos pets é tão importante quanto a nossa. O cuidado ele inicia-se então quando o animal é bem jovem, né? Filhote. Em geral, tanto cães como gatos, a dentição, né, descido, assim como seres humanos, ou popularmente chamada de dentição de leite, ela vai aparecer por volta de 4 a 5 semanas, né, que é quando justamente o animal ele faz o desmame, né, ele deixa, faz a transição, vai diminuindo a amamentação e aí o proprietário pode introduzir a ração, um alimento sólido. Então a dentição começa a descer, a se desenvolver nesse período. E desde esse período até a vida do animal, a gente precisa de vários cuidados. Geralmente a troca de dente, que isso será importante, ela ocorre, inicia-se por volta de 5 meses e pode se estender até 7 meses de idade. Então, geralmente, nesse período é importante o proprietário observar, até nessa troca de dente, se todos os dentes descidos ou os dentes de leite, eles caíram. Porque existem algumas situações, principalmente nos dentes caninos, que eu posso ter uma persistência, uma permanência de um dente de leite e ele ficar junto com o dente o de leite junto com o dente permanente. E quando um dente ele toca o outro, então não há espaço, ali pode acumular então alimento, né? Então é importante primeiro o proprietário estar sempre atento às trocas dos dentes, né? A primeira recomendação para ver se algum dente de leite permaneceu. Segunda observação do proprietário é a raça, né, do cão. Porque os cães, eles têm conformações de crânio diferentes, né? O que nós temos, inclusive, aqui, né? Que vocês podem observar. Então, eu tenho 2 cães, né, bem diferentes aqui. E o que já dá para notar? O cão, né, o cão, diferente um pouco do ser humano, né, o dente dele, a gente chama de, essa superfície, a gente chama de cúspide, né, ou superfície oclusal. O dente ele é pontiagudo. Então, a forma de mastigação, a gente tem os dentes que são opostos, né, antagonistas. Então, é importante o proprietário observar no seu cão, aí vai variar de raça para raça, se esses dentes, né, eles estão bem posicionados. Porque algumas raças, como a gente chama de braquicefalo, bulldog, né, o inglês, o bulldog francês, o shih tzu, o pinscher, às vezes acontece isso que vocês estão observando, né? O animal tem um bragnatismo, então a dentição da mandíbula, né, ela é bem voltada mais, né, cranialmente, que a gente fala, um posicionamento mais frontal, né, do que a maxila. Então isso não permite uma boa oclusão dos dentes. Consequentemente, o alimento pode, né, ficar depositando entre esses dentes, o que posteriormente vai levar aí a alguns problemas, como cálculos dentários, gengivite, a doença periodontal e até a perda de dentes. Então, são 2 observações importantes, proprietário. Primeiro, sempre observar desde jovem se a dentição, né, decídua, né, de leite, ela foi toda trocada pela permanente, e a raça a qual o proprietário tem ali o animal tutor. E aí sempre muito importante levar o médico veterinário desde cedo, para que essas observações, né, caso o proprietário
não consiga fazer essas observações, o médico veterinário vem instruí-lo, né, futuramente, fazer um acompanhamento, às vezes de uma vez por ano, no início da vida do cão e do gato, e aí posteriormente aí fazer de 6 em 6 meses, ou dependendo da necessidade, que algumas raças realmente elas tendem a formar mais cálculo dentário, né, esse alimento depositar, do que outros. Então essa seria uma primeira observação para a gente fazer tanto com cães quanto com os felinos também. O felino, o que a gente chama a atenção do proprietário é mais também quanto ao comportamento do animal, né? Os cães, eles permitem que o proprietário acabe fazendo o acompanhamento, deixa muitas vezes, né, o tutor, o proprietário fazer uma avaliação. Os gatos são mais arredios, né? Quanto à profilaxia, que é importante, a escovação, eles já é do comportamento do felino, né? O que não quer dizer que são todos os animais, existe um comportamento individual. Às vezes você tem algum felino que ele permite mais realmente o proprietário abrir a boca, até escovar os dentes, mas no geral os felinos são um pouco mais arredios. Quanto aos problemas dentários, são parecidos, né? E os cuidados também são muito semelhantes com os dois. Vai da dificuldade de você, pelo comportamento do animal, são animais diferentes, né? O proprietário muitas vezes não conseguir, de gato, fazer em casa profilaxia oral e necessitar de buscar junto a um médico veterinário. Produtos vendidos como auxiliares na prevenção da placa bacteriana e tártaro ajudam, mas para evitar problemas, os tutores precisam fazer mais. Esses produtos eles são preventivos, mas eles não substituem a consulta ao médico veterinário, porque justamente devido ao comportamento do animal e às vezes até a dificuldade do tutor, proprietário, não conseguir fazer esse procedimento profilático que a gente chama, é importante levar no médico veterinário, né? Independente de se ele consiga fazer em casa. Quais seriam esses procedimentos bem básicos? Escovar o dente. A gente sabe que é uma dificuldade. Então é importante, quando você adquire um filhote, independente se é cão ou gato, você procurar desde o início fazer a escovação do dente. Existem escovas específicas, ou muito semelhante a bebês humanos, existe a dedeira, que você encaixa, né, no seu dedo, e aí a escovação você deve mostrar para o animal que a escovação é uma brincadeira, né? E para que ele acostume, para que não seja algo traumático, senão ele não vai permitir durante a vida dele. Então e é importante a gente orientar que não pode ser utilizado aí o creme dental humano. O creme dental para animais ele é diferente, então é importante buscar, né, buscar esse creme dental para cães e gatos. E os produtos comerciais, como eles sabem da dificuldade, né, que é escovar o dente dos animais, então muitas vezes eles vêm com aromatizante, vêm com sabor, né, carne, frango, fruta, para estimular o animal na hora da escovação com a dedeira, ele sentir aquele sabor e até ele permitir. Como vai depender do comportamento do animal, fazer isso pelo menos uma vez por semana. E se o tutor muitas vezes não consegue fazer, a sugestão e se o animal vai a um pet shop, por exemplo, tomar banho uma vez por semana, que peça que eles façam. O mais importante é não traumatizar o animal, porque ele pode ter trauma desses procedimentos. Então é fazer o quanto antes. Caso o tutor adote o animal adulto, a recomendação é realmente, então, já que ele tentar, caso o animal não permita, buscar um auxílio de um profissional, um médico veterinário, para que possa ser realizada a avaliação e ver se há necessidade de algum procedimento
né? Esses procedimentos que eu passei, eles são preventivos. Esses ossos e esses produtos para o animal brincar, eles já vão fazendo a função, né, oposta de um dente com o outro, para permitir que não acumule alimento. Porque é no local onde acumula alimento que vai se formar, que a gente chama a placa, né, ou cálculo dentário. Quando o pet tem que retirar os cálculos dentários, ele precisa passar por um check-up, já que o procedimento é feito sob sedação. O procedimento que é a retirada desse cálculo, né, esse cálculo ele vai depositando, né, ele pode depositar em todos os dentes, mas é bem comum ele depositar na superfície do dente, no esmalte, né, dos caninos, pré-molares e molares, ok? É importante, então, isso vai variar muito, como eu disse anteriormente, porque se o proprietário faz desde cedo a profilaxia escovando os dentes, tomando esses cuidados, alguns animais a gente observa que até com 4, 5 anos o animal não tem nenhuma alteração no dente. E isso vai depender, então, do cuidado que o proprietário tem desde cedo com o animal. A dieta também é importante, porque dietas úmidas, né, às vezes como patês, né, ou alguns alimentos, até os animais ainda, os cães ainda com alimento humano, quando o alimento é úmido, ele favorece a deposição também. Então, eu posso pegar 2 cães de mesma idade, de mesma raça, com cuidados diferentes, e um que às vezes com já 1 ano de idade, 1 ano e meio, 2 anos, já precisa de fazer um procedimento. E alguns com 4 anos, 5 anos, que precisa de fazer uma avaliação e muitas vezes não precisa de fazer, né, a remoção desses cálculos, porque não tem o cálculo. Nós utilizamos um ultrassom, que é um equipamento, um ultrassom dentário, que é um equipamento onde nós utilizamos rotineiramente esse equipamento para então a remoção desse cálculo. Ele tem uma rotação, então ele vai removendo esse cálculo na superfície do dente e permitindo também avaliar se há exposição de raiz, né, dentária, se há uma doença periodontal instalada também nesse dente. O animal que não recebe os cuidados devidos pode ter sérios problemas de saúde. O alimento é uma matéria orgânica que favorece bactérias normais da cavidade oral, elas aderirem e formarem a gente chama de biofilme. E em cima desse biofilme vai depositando minerais e dá literalmente aquele cálculo, né? Aquela estrutura rígida. E esse cálculo, como ali ele está coberto, por debaixo dele de bactérias, essas bactérias podem penetrar na gengiva, que fica nessa região, e iniciar com uma gengivite. Então o animal tem o cálculo dentário e uma gengivite. Os dentes, né, dos animais, assim como os nossos, eles ficam no espaço, né, na mandíbula ou na maxila, que nós chamamos de alvéolo, é um espaço. Para manter o dente rígido nesse espaço, a gente tem chamado de aparelho ou ligamento periodontal, isso é muito importante, que mantém o dente fixo. Caso essa gengivite e esse acúmulo dessa placa, eles penetrem na raiz do dente, você já começa a ter um processo infeccioso nesse periodonto. O que isso implica? Num relaxamento, literalmente, do dente e pode haver queda do dente. Eu posso ter uma infecção mais profunda e, inclusive, que muitos não sabem, essas bactérias podem chegar na corrente sanguínea e causar problemas cardíacos e problemas renais.